Olá, gente. Hoje vamos falar do módulo 80, tá? Sobre esfera. Bom, considere um ponto O e uma medida R maior que O, né? Chamamos de esfera o conjunto de todos os pontos de espaço que estão a uma mesma distância de O menor ou igual a R, né? Então aqui nós temos uma esfera, tá? R seria o raio da circunferência, tá? Então temos aqui um ponto O, né? Que é o centro ali da esfera, ok? Assim, temos aí, né? Como o cilindro e o cone, a esfera é um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo, né? Que contém o seu diâmetro. Então aqui eu tenho um semicírculo. Quando eu fizer um giro aí de 360 graus, eu vou construir e criar uma esfera, certo? Aonde tem aí o raio, né? O eixo é onde vai girar 360 graus e criar aí a esfera, ok? Então aí nós temos o formato de uma esfera criada por aí uma secção, né? Tá? Uma metade de um círculo, ok? Assim, dentro da esfera temos aí a secções na esfera, né? Chamamos a intersecção de uma esfera com um plano secante a ela de secção plana da esfera, né? Toda secção plana de uma esfera é um círculo, né? Ou toda secção plana de uma esfera é um círculo, ok? Então temos aí, né? Aqui nós temos uma esfera onde tem uma secção, né? É como se fosse tirar um pedaço dessa esfera, né? Quando eu tiro um pedaço dessa esfera, fica essa região que está sombreada aqui, né? Então essa é a secção da esfera, né? E a secção de esfera, há possibilidade sim de a gente calcular toda essa região sombreada, né? Assim, quando o plano secante passa pelo centro O da esfera, dizemos que a secção plana é um círculo máximo. Então aqui nesse caso a esfera foi cortada ao meio, né? Então, houve uma secção ali onde a esfera foi cortada ao meio. Então aqui há uma secção máxima, tá? O qual tem seu raio com medida igual ao raio da esfera, né? Tá? Então a esfera foi cortada ao meio. Então aqui eu vou ter uma secção máxima, tá? Desse modo, toda secção plana de uma esfera feita a uma distância D de centro, né, é um círculo de raio R, né? O raio da secção R, a distância entre a secção e o centro D e o raio da esfera R são medidas de um triângulo retângulo, cabendo então a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Então aqui eu tenho o centro da esfera, né? O raio da esfera, né? Aqui eu vou ter o raio que é da secção, tá? E aqui uma distância D do centro da circunferência até o raio do centro da esfera até o raio até o centro ali da circunferência da secção, né? Então aqui eu tenho o centro da circunferência da secção, aqui eu tenho o centro da esfera, né? Então essa distância aqui ele chamou de D, né? Então aqui veja que eu formo um triângulo retângulo e dentro desse triângulo retângulo eu posso aplicar aí o teorema de Pitágoras, né? Então esse raio que eu tenho aqui da esfera, né, vai ser hipotenusa, esse cara aqui vai ser o cateto, né? E esse aqui D vai ser o cateto. Então R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais R ao quadrado, né? Então posso aplicar aí o teorema de Pitágoras. Então nesse caso é possível sim calcular aqui o raio dessa secção ou até mesmo aí a área dessa secção, certo? Continuando, temos aqui, né, um exemplo, né, um exemplo. Calcule a área da secção determinada por um plano secante e que dista a raiz de 2 cm do centro de uma esfera de raio 5 cm, né? Então, a representação da secção da esfera, né, tá? A distância que está falando aqui, ó, do centro da esfera até o centro da circunferência mede raiz quadrada de 2, tá? E o raio mede aí 5, né? Então ele quer saber, calcule a área da secção. Então para calcular a área de toda essa secção aqui, eu preciso desse raio, né? Porque como é uma circunferência, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então eu preciso desse raio, né? Então aqui aplicar o teorema de Pitágoras, R igual a raiz quadrada de 23. Jogando dentro da forma da área do círculo, né? Então a área do círculo é πr ao quadrado. Então fica aí
23 pi centímetros quadrados, ok? Então, quando a gente joga, aqui ele já simplifica direto, tá? Vai ficar assim, né? A área do círculo, como ele fala, é πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes raiz quadrada de 23 elevado ao quadrado, né? Então, o expoente corta para o x, o 23 vem para fora multiplicando π, né? Tá? Então, é o mesmo que está aqui, ok? Então, só está aí na forma simplificada. Continuando, temos aí elemento de uma esfera, né? Então, olha só. Elemento de uma esfera. Os elementos de uma esfera são seus polos, o equador, os paralelos e os meridianos, e o eixo, né? Observe, polo são os pontos de intersecção do eixo com a superfície esférica. Equador é a circunferência que obtemos ao seccionar a superfície esférica por um plano perpendicular ao eixo e que passa pelo centro da esfera, né? Paralelo é a circunferência que obtemos ao seccionar a superfície esférica por um plano perpendicular ao eixo, né? Meridiano é a circunferência que obtemos ao seccionar a superfície esférica por um plano que contém o eixo, né? E eixo é qualquer reta que passa pelo centro da esfera, né? Então temos aqui, né? Ó, o eixo passa pelo centro da esfera, né? Os polos, né? Paralelos, equador, né? E o meridiano. Então esse tipo de característica, né, gente? A gente encontra lá em geografia, em geografia, né? Quando a gente fala lá sobre determinados pontos, né, referente aí à Terra, né? Então, vai ter o polo, meridiano, equador e paralelo, ok? Bom, esses elementos são muito utilizados nas aulas de geografia, né? Como eu acabei de falar, pois por meio deles podemos compreender os sistemas de coordenadas geográficas, né? E localizar cada ponto da superfície terrestre. Em nosso país, temos na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, um ponto turístico interessante que é o Marco Zero da linha do Equador, né? Nós temos aí, né, o Marco Zero da linha do Equador, ok? Monumento do Marco Zero Macapá, né? Certo? Mapa. Aqui fala um pouco sobre sua história, né? Turismo, né? Vamos lá para o volume da esfera, ok? Para o nosso vídeo não ficar aí muito extenso, tá? Bom, volume da esfera. O volume de uma esfera de raio R é dada por, né? Então, este aqui é a fórmula do volume de uma esfera. Ok? Então, se você quiser calcular aí o volume de uma esfera, é dada por 4π vezes R elevado ao cubo dividido por 3. Tá? Consideremos dois sólidos S1 e S2 apoiados no mesmo plano alfa, definidos do seguinte modo, né? Sólido S1, esfera de centro O1 e raio R. Sólido S2, anticlipsidra, né? De um cilindro equilátero de centro O2 e raio R. Anticlipsidra é o sólido que obtemos do cilindro, né? Eliminando dois cones com bases nas bases do cilindro, né? E vértices no centro do cilindro. O sólido formado pelos dois cones eliminados é a clepsidra, né? Certo? Aí temos, né? No slide seguinte, a forma, né? Então temos aí a parte do raio, né? R mais R 2R, né? Temos a junção de dois cones ali, certo? Ao seccionar S1 com S2 por um plano paralelo a alfa, né? Aqui o plano paralelo a alfa, a distância de O1 e O2, né? A distância de O1 e O2. Obteremos a área A1 e a área A2, né? Dessas secções, né? Certo? A área dessas secções. Aqui é apenas uma demonstração, tá, gente? Tá? Aqui é apenas uma demonstração de como chegar aí ao volume, tá? Cálculo do volume aí da esfera, tá? Então aqui é uma secção, né? Isso aqui é uma coroa, né? Tá? Uma coroa circular, tá? Que é essa parte que está toda aqui, né? Da coroa circular, né? Tem um raio aqui, a medida Y, que é essa medida que está aqui, né? Ó, medida Y, tá? A área A2, tá? Que está falando, tá? A área A1, ok? A área A1, né? Temos aqui a medida X do raio da área A1, tá? Que essa medida
medida x que está aqui. Veja que no centro aqui da esfera tem um raio, né? A distância d, né? Com essa secção aqui, né? Lembra a secção que a gente acabou de ver, tá? E aqui ele fala aqui, né? Se x quadrado mais d ao quadrado é igual a r ao quadrado, que é esse cara aqui, é menor ou igual que x quadrado igual a r ao quadrado menos d ao quadrado, né? Aplicando aqui o teorema de Pitágoras dentro desse triângulo retângulo, né? Então, a gente faz a comparação aí de y com d, tá? Então, temos aí a forma do teorema de Pitágoras aplicada dentro dele, né? Ele fala o seguinte, né? Notamos que a área, que a área A1 e A2 são sempre iguais, né? Então, a gente fez uma comparação de área 1 e a área 2, tá? Essa área 1 aqui que eu tenho, né? Com essa área aqui 2, né? Elas vão ser sempre iguais. Qualquer que seja a distância né, menor que o raio, né? Assim, pelo princípio de Cavalieri, que a gente já viu lá sobre o princípio de Cavalieri, concluímos que seus volumes são iguais, né? Então, aí que é uma plena demonstração, né, de como chegar aí na fórmula do volume de uma pirâmide, né? Então, o volume de uma pirâmide é dado por 4 vezes π vezes r ao cubo, tá? Depois temos aí a área da superfície esférica, né? Interessante calcular aí a área da superfície esférica, né? Então, a superfície de uma esfera de raio R centro O é a região determinada pelos infinitos pontos que estão em uma mesma distância R de O, né? Tá? Mostraremos que a área da superfície de uma esfera de raio R é dada por a área da superfície esférica, né? É dada por 4π vezes R ao quadrado, né? Então, aqui é uma demonstração, tá? Consideramos um sólido formado por um empilhamento de superfície congruente, né? Conforme a figura, né? Empilhamento de superfície congruente, né? Uma distância aqui, uma distância D, essa altura aqui, né? A área da superfície, parte aqui, D a altura, como ele está mostrando. O volume do sólido considerado é dado por V igual a vezes D, né? A área da base vezes a altura, né? Então, A igual a V dividido por D, né? Então, ele multiplicou ali meio por esse extremo, então a área é o volume dividido por D. Assim, consideramos agora duas superfícies esféricas, né? De centro O e raio R, e Rzinho com R menos R, né? Rzinho menos Rzinho, igual a D, né? Certo? Ou seja, Rzão é igual a D mais Rzinho, com D maior que zero. Vamos calcular o volume desse sólido, né? Então, é como se tivesse uma circunferência, né, completa aí, onde eu tenho aqui uma coroa circular, né, tá? E uma coroa aqui circular também, e aqui calculando o volume, né, tá? O volume. Assim, fazendo toda aqui uma demonstração, tá? Isso aqui é uma demonstração, não é um caso fazer essa demonstração, tá? Aqui é uma demonstração de como chegar ali a fórmula, tá? Do cálculo da área, ok? Então, ele fala assim, né? Dividindo a igualdade por D, temos, né? Então, V dividido por D igual a 4 vezes π, 3R ao quadrado, mais 3RD, mais D ao quadrado, né? Considerando D próximo de zero, o sólido apresenta ter sido formado por um empilhamento de superfícies de congruente, né? Assim, quando D tende a zero, né? V dividido por D é a área da superfície esférica. Então, o que é interessante saber, né? Que a área da superfície esférica é dada por 4π vezes R elevado ao quadrado, né? Então, o interessante é você saber ali justamente a fórmula, né? A fórmula para o cálculo da área da superfície esférica, né? Justamente com a fórmula do volume, né? Tá? Você sabendo a fórmula aí, você tendo os dados, né? Você consegue desenvolver aí, calcular o problema, né? Aqui ele dá um exemplo, né? Determine o volume e a área da superfície da esfera, representada aqui, né? Então, o volume é 4πr ao cubo, né? Ele já deu o raio, então, onde é R substitui por 4, né? Então, vai ficar aí 4 elevado ao cubo, vezes 4 dividido por 3, né? Então, vai ficar aí 256π dividido por 3 centímetros cúbicos, né? O volume. E a área vai ficar 4 ao quadrado, né? Vezes 4, que vai dar 64π centímetros quadrados, né? Então, como falei para vocês, o interessante aqui é você saber a fórmula do volume e saber a fórmula da área, ok? Lá no exercício já fazer algumas questões, né? Envolve aí o volume e a área. Então, na terceira parte, temos uma parte da esfera, né?
Fuso esférico, gente. O fuso esférico é a parte da superfície esférica limitada por dois planos que contêm o mesmo diâmetro, né? Vocês vão ver ali no slide seguinte, né? Na página seguinte. O ângulo alfa medido na secção equatorial é o que caracteriza o fuso, né? Então, essa parte aqui do fuso, né? O ângulo alfa caracteriza ali a parte do fuso, né? Esse ângulo é determinado de ângulo equatorial, ângulo diedro, né? Ou simplesmente ângulo central, né? Então aqui nesse fuso eu vou ter um ângulo ali, ó, tá? Esse mesmo ângulo alfa aqui, ok? A área do fuso, que é toda essa parte aqui, gente, que está sombreada, né? A área do fuso, tá? É diretamente proporcional à medida, né? A medida do seu ângulo alfa, né? Ou seja, 360 graus está para 4πr ao quadrado, né? O que é esse 4πr ao quadrado? É a área da superfície esférica, né? Tá? A área da superfície esférica. Então, como 360 graus está para 4πr ao quadrado, o ângulo alfa, que é esse cara aqui, está para o fuso. O fuso é tudo esse cara que está aqui, né? Toda essa parte sombreada, ok? Tá? Então, multiplicando o meio pelos extremos, né? Então, vai ficar o fuso vezes 360 graus é igual a alfa vezes 4πr ao quadrado, né? Então, passa dividindo, né? O 360, está aqui 360, né? Então, vai ficar alfa dividido por 360 vezes 4πr ao quadrado. Ou seja, a área do fuso é πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90. Né? Você simplifica aqui o 4 por 360, vai ficar 90, tá? Ok? Isso aqui determinado em graus, tá? Em radianos é outro caso, tá? Em radianos nós temos aí 2π, né, está para 4πr ao quadrado, assim como alfa está para o fuso, né? Então 2π em radianos é 360, tá, gente? 2 vezes π, que é 180, é 360. Então em radianos 2π está para 4πr ao quadrado, assim como alfa está para o fuso, né? Então em radianos a fórmula aí do fuso, da área do fuso, tá? A área do fuso é 2 vezes alfa vezes r ao quadrado, ok? Então, como anteriormente, né? Assim como o volume e a área, né, da esfera, o que nos interessa sabermos é justamente a fórmula do fuso em radianos ou em graus, ok? É interessante aí vocês saberem decorado aí, né, a fórmula aí de um ou de outro, tá, gente? Porque tendo um ou outro você pode calcular, vai dar a mesma resposta, ok? Bom, né, aí nós vamos lá para o nosso, aqui falar um pouco sobre, né, fuso horário, tá? Vamos lá para o nosso exercício de aplicação, né, do módulo 80, ok? Nosso módulo 80. Esse módulo 80, né? Tá aqui o módulo 80. Só um minutinho, gente. Nosso módulo 80, né? Temos aí o exercício de aplicação, tá? Desculpa aqui que eu tive que atender aqui rapidinho, né? Fala o seguinte, né? A questão número 1 diz o seguinte: sistema Cork. Uma esfera, né, lambda tem um centro O, né? E raio R igual a 10 centímetros. Um plano alfa, distante 8 centímetros do centro O, determina uma secção, né? Tá? Lambda na esfera.
determine, né, a área da secção, né, o volume do cone que tem como base a secção e vértice em O. Então a gente vai tentar desenhar a esfera e fazer esses cálculos aí, tá? Vamos pegar aqui uma figura geométrica, né, uma circunferência aqui, para a gente tentar aí calcular aí a esfera, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui mesmo uma circunferência, né? Vamos calcular aí, tentar calcular aí, tá? Muito grande não, pra gente poder desenhar, né? Bom, vamos tentar desenhar aí, né? Esse cara aqui vai ser o centro, tá? A circunferência. Vamos tentar desenhar aqui, tá? Vamos desenhar, ok? Aqui nós temos o raio, tá? Aqui eu vou ter uma secção que ele fala, tá? Vou desenhar de novo, né? Ok, consegui desenhar a secção, né? Ela passa aqui por trás da secção, né? Ok. Isso aqui é a secção, ok? Então, a distância aí do centro da esfera até a secção, essa distância que eu vou ter aqui, tá, gente? Tá, então ele fala assim, ó, uma esfera, né, tem centro O, raio R, 10 centímetros, tá aqui o raio, 10 centímetros. Ok. E o plano alfa, né, distante 8 centímetros do centro, né? Então, a distância aqui é 8 centímetros. Determine a secção, determinar uma secção, né, lambda da esfera. Determina uma secção lambda da esfera. A gente quer saber a área dessa secção, né? Para mim achar a área da secção, eu preciso descobrir quem é este raio aqui, ó, né? Preciso descobrir esse raio, ok? Para me descobrir a área dessa secção. Então, vou colocar aqui R, esse raio. Então, aqui, né, tem um triângulo retângulo, eu posso aplicar a teorema de Pitágoras, né? Então, R ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Então, R ao quadrado mais 64 é igual a 100, né? Okay? Então, R ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, R ao quadrado é igual a 36, né? Então, R é igual a raiz quadrada de 36. Então, R é igual a 6 centímetros, né? Então, descobriu aí o raio dessa secção, né? Como ele quer saber a área dessa secção, eu vou calcular, né? Então, a área que ele quer, né, é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 6 ao quadrado. Então, a área é 36 π centímetros quadrados. Ok? A primeira resposta aí, tá? A segunda resposta quer saber o volume do cone que tem como base a secção, né? E vértice em O, certo? Então, o que acontece aí? A gente vai ter que calcular o volume, né? Ou seja, lembra só, quando a gente girar, aqui nós temos o triângulo retângulo, né? Se a gente girar 360 graus, vai formar um cone, né? Então ele quer saber o volume desse cone quando ele girar aqui esse triângulo, né? Esse triângulo retângulo, ok? Certo? Então girando ele vai formar um cone. Então ele quer saber qual é o volume desse cone, né? Tá? Então, lembrando que o volume do cone, né? O volume do cone é 1/3 a área da base vezes a altura, né? A área da base é πr ao quadrado vezes a altura, certo? Então, o volume do cone é 1/3 vezes π vezes r, que é o raio,
que a gente descobriu que é 6, então 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8, né, desse cone, ok? Deixa eu baixar aqui. Então, o volume é igual, né? 6 ao quadrado é 36 vezes 8, né, vezes π, dividido por 3. Então, o volume é igual. 36 dividido por 3 dá 12. 12 vezes 8 vai dar 96 π, né? 96 π centímetros cúbicos, ok? Então aí é o volume do cone, né, que forma ali desse triângulo de quando a gente faz um giro de 360 graus, né? Fazendo o giro de 360 graus aqui, eu vou ter o cone, né? Então, para calcular o cone, eu preciso da altura, né? O raio eu tenho aqui e aplicar dentro da fórmula, né? Ok? Então a fórmula é 1/3 a área da base vezes a altura. Aplicando aí, né, matemática básica, eu vou chegar em 96 π centímetros cúbicos, certo? Depois vamos aí para a questão número 2, tá, gente? Vamos na questão número 2, tá? A questão número 2 diz o seguinte, né? Essa aula está extensa demais, vamos ver se dá tempo de fazer a questão número 3 ou não. Então fica aí um extenso a nossa aula. A questão número 2 é o seguinte, né? Uma cunha esférica é determinada pela revolução de 60 graus do semicírculo a seguir de raio 2 centímetros em torno do eixo, né? Aí calcule a área total e o volume dessa cunha, tá? O volume da cunha. Ok, então vamos lá. Então, para calcular a área, né? A gente sabe que é a fórmula ali da área da cunha, né? É importante saber, né, que é dado tanto em radianos, né, quanto em graus, né? Então, calcule a área total e o volume dessa cunha. Então veja que essa cunha, gente, essa cunha aqui, né, a área total. A área total tem que calcular esta área que está aqui aparecendo, a área do lado de lá, né, que essa cunha aqui é no formato de melancia, né? Vamos supor que fosse o formato de melancia. A melancia tem duas partes dela, né? Uma vermelha de um lado e uma vermelha de um outro, né? Então é a mesma coisa. Então calcular esse lado aqui, depois calcular o outro lado. E depois calcular essa parte aqui toda, né? Que é o fuso, tá? Então veja só, essa parte aqui, se juntar com outra parte do lado de lá, vai formar uma circunferência, né? Vai formar uma circunferência. Então se eu calcular esse lado aqui, juntar esse lado aqui com o lado de lá, vai dar uma circunferência. Então a área da circunferência a gente conhece a fórmula, né? Depois juntar com a área do fuso que está aqui, ok? Então esse caso aí, ela tem aí 2 centímetros, né? Então o raio dele mede 2 centímetros. Então desse ponto aqui que nós temos até aqui, ó, mede 2 centímetros, né? Então se eu juntar essa parte toda aqui é como se fosse essa parte. Juntar duas delas vai dar toda uma circunferência, tá? Vai dar toda uma circunferência. Então a gente pode calcular aí a área do círculo e depois a área do fuso, né? Então, calculando primeiro a área do círculo, né? Porque são duas partes do fuso, né? Então ele quer a área total, é duas partes dessa mais o fuso. Duas partes dessa dá uma circunferência. Então vamos calcular aí a área da circunferência, né? Então a área da circunferência é πr ao quadrado. Então a área da circunferência, né, é π vezes 12 ao quadrado. Então a área da circunferência é 4π. Descobrimos aí. Agora falta a gente descobrir aí a área do fuso, tá? A área do fuso. Então, lembrando que a área do fuso é dada em radianos, né? E também é dado em graus, né? Em graus, a
área do fuso, vou botar aqui a F, né? A área do fuso é dada por π R ao quadrado vezes alfa dividido por 90. Tá? A gente já tem um raio e tem um alfa que é 60 graus, né? 60 graus, essa parte aqui que ele fala, tá? Que ele está dando ali para vocês, beleza? Então vai ficar aí a área do fuso é igual a π vezes 2 ao quadrado vezes alfa, que é 60, dividido tudo por 90, né? Simplifica 0 por 0, então a área do fuso é igual a 2 ao quadrado é 4, né? 4 vezes 6, 4 vezes 6, 24, então vai ficar 24 π dividido por 9, né? 24 π dividido por 9. E agora, né? Dá para simplificar? Deixa eu ver aqui. Só regularizar aqui se a gente fez tudo direitinho. Alfa 4 vezes 9, 36. O raio é 2, né? Deixa eu ver se a gente não pulou. Aí é 2 ao quadrado deixa eu ver aqui, 24 a área do fuso dá para simplificar por 3, né? 24 e 9, né? 3 vezes 8, 24. Então simplifica aqui por 3 e por 3, né? Então a área do fuso é um simplificar que facilita o nosso cálculo, né? 24 dividido por 3, 8π. 9 dividido por 3, 3, né? Então fica 8, a área do fuso, 8π sobre 3. Então a área total, né, é a área do fuso mais a área do círculo, que é esse cara que está aqui, né? A área do círculo, ok? Então a área total, a área do fuso é 8π sobre 3 mais a área do círculo, que é 4π, né? 4π. Então a área do fuso repete o 3, multiplica 3 vezes 4, 12. Então 3 vezes 4, 12π, 12π mais 8π, 20π sobre 3 centímetros quadrados, né? Então temos aí a área total dessa cunha, né? A área total da cunha. E agora temos que calcular aí seu volume, tá? Seu volume. Então o que acontece, né? Vamos tentar ver se dá para calcular aqui em cima o volume. Então o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para calcular o volume? Tá? A gente vai fazer uma comparação do ângulo central e o volume da cunha, né? Ou seja, deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. A gente sabe que o volume, né, o volume de uma esfera é 4π R ao cubo dividido por 3. Então esse é o volume de uma esfera.
né? Então, o que acontece? A gente vai fazer uma comparação, né? Então, uma superfície de uma esfera 360 graus está para o volume 4π r ao cubo dividido por 3, assim como 60 graus da cunha, né, está para o volume da cunha. Ok? Então a gente vai fazer essa comparação. Então o que acontece aí? Vamos multiplicar meio pelos extremos, né? Multiplicando, trocar aqui de cor. Então a gente comparou ali 360 graus da superfície da esfera, né? Tá? Para aí o volume da esfera, assim como 60 graus da cunha está para o volume da cunha, né? Então 360 graus da superfície, comparando aí o volume da esfera, e 60 graus da cunha está para o volume da cunha, né? Então a gente vai multiplicar meio pelos extremos, né? Tá? Então multiplicando meio pelos extremos, a gente vai ter aí 360V igual a 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24, 240, né? Pi R ao cubo dividido por 3, né? Certo? Dividido por 3. Então dá para simplificar, né? 240 dividido por 3, né? Vai dar 80, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24. Então vai ficar 80 pi r ao cubo, né? Então vai ficar aqui 360 VC, que é o volume da cunha, é igual a 80 pi r ao cubo. Ok? Então simplificou aqui, né? 240 dividido por 3, 240 dividido por 3 dá 80. Ok. Então, tudo que está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo, né? Então, o volume da cunha é igual a 80 pi r ao cubo dividido por 360, né? Dá para simplificar, né? 80 e 360, certo? Deixa eu ver, dá para simplificar. 8, não dá para simplificar, né? Dá para simplificar, diminuir um pouco ao máximo, né? O seu volume. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, o volume da cunha é igual a 8π r ao cubo dividido por 36. Então, ambos são múltiplos de 4, né? Então, 8 dá para simplificar por 4, dá 2, né? 36 dividido por 4 dá 9. Este r ao cubo é o raio, né? O raio é 2, então vezes 2 ao cubo. Ok? Está simplificando ao máximo, né? Então, vendo para cá, o volume é igual. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar 16 pi sobre 9, né? Centímetros não, né? Centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Como ele quer o volume, então é centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Então, chegou aí na resolução. Então veja só que a gente teve que simplificar aqui ao máximo, né? Para a gente poder lá no final aplicar o raio, né? Professor, poderia aplicar logo o raio aqui, né? Em vez de aplicar aqui, quando o senhor aplicou, né? Sabe que o raio é 2, aí colocou 2 ao cubo, né? O raio é 2, né? O raio 2 é o raio assim, dessa linha aqui. Se pode, né? Pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Mas eu deixei para aplicar só no final, né? Ficou mais fácil, né? 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2 16, e repete o 9. Então fica 16 pi sobre 9, né, centímetros cúbicos, ok? Bom, gente, a nossa aula vai ficar por aqui, tá? Até a questão 2, na nossa videoaula que está muito extensa, e até o nosso próximo vídeo, beleza?